bilhões de universos em que eu não existo, e vão existir outros bilhões de universos em que eu existo, mas que eu não sou nem um mestre em filosofia, nem um escritor de filosofia fantástica. Eu posso ser, por exemplo, um engenheiro químico. Quando eu tinha 17 anos, o meu primeiro vestibular foi para engenharia química. Eu poderia ter seguido carreira como engenheiro químico se eu não tivesse, por exemplo, na época, me apaixonado e largado a vida acadêmica porque eu tinha ficado apaixonado e era muito novinho. Mas vocês percebem que, na medida que a gente faz escolhas ao longo da vida, a gente poderia ter feito outras escolhas e não aquelas que a gente fez. E aí o nosso destino, a nossa vida seria completamente diferente do que é agora. Mas aí que tá. Se você é partidário da ideia de Leibniz, você vai dizer que não, que só existe um universo possível e que o universo em que a gente vive, ele é o melhor dos mundos. Mas o extemporâneo ele não vai pela onda de Leibniz. O extemporâneo ele vai pela onda do físico David Deutsch e também do filósofo Lewis. Que, aliás, o Lewis ele é detestado por vários filósofos, vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Mas a ideia é, se existem múltiplos universos, e se de acordo com o Lewis, existirem infinitos universos, a palavra infinitos já significa que existem várias versões da Natália, da Simone, da Estela, da Cris, da Priscila e várias versões minhas. Eu estou, nesse momento, tendo um ataque cardíaco em algum universo. Natália está exatamente neste momento pulando de paraquedas em algum outro universo. Só que isso gera consequências. A consequência prática disso, ela pode ser ou um grande maravilhamento ou um profundo niilismo. Aí eu vou falar um pouco sobre o Hugh Everett, que foi o físico que desenvolveu a teoria dos infinitos universos. O Hugh Everett ele criou a interpretação dos infinitos mundos logo no comecinho, quando a física quântica estava sendo, as teorias quânticas estavam sendo desenvolvidas. E o Hugh Everett ele comia um hambúrguer atrás do outro e virou um obeso mórbido. E não cuidava da própria saúde. O problema não era ele ser gordo, o problema é que ele não cuidava da saúde, ele se alimentava de junk food o dia inteiro. E quando falavam para ele, você tem que se cuidar, o que ele respondia é inacreditável. Ele dizia, em algum universo, eu sou uma pessoa muito saudável. Nesse, eu quero me divertir. Morreu cedo, inclusive. Quer dizer, se você leva a ponto de faca a ideia de que existem infinitos mundos, você pode entrar num niilismo. Quer dizer, não importa nada que eu faça agora, porque em algum universo, alguma versão minha está fazendo alguma coisa. Por isso que eu trabalho a questão de infinitos mundos em meu doutorado, e logo no capítulo 1 eu já defino que eu acredito em infinitos universos, mas que nós deveríamos nos comportar como se eles não existissem. Nós deveríamos nos comportar como se esse universo fosse a única possibilidade. Caso contrário, existe o risco da procrastinação, o risco do niilismo, etc. Mas, no extemporâneo, fica muito evidente que nenhum universo é o melhor possível. Todos eles têm algumas coisas positivas e têm algumas coisas que são verdadeiras drogas. São universos que são piores do que outros. Eu vou falar para vocês de minhas duas principais inspirações. A primeira inspiração principal foi um filme italiano de ficção científica, que é simplesmente maravilhoso e é uma lástima que muita gente não conheça. Eu assistia a ele direto quando eu era garoto. Ele passava na TV Globo com uma certa recorrência, não na sessão da tarde, mas passava, acho que na tela quente, programas na época dos anos 80. Imagine, anos 80. E quando chegou nos anos 90, passou a rarear e nunca mais, Júlia e Júlia é o nome do filme, nunca mais ele passou. Vocês acham ele na internet, no YouTube. Vocês acham ele, inclusive, legendado em português ou em inglês, não sei. DVD vocês não acham, VHS vocês não acham, mas em Sting, ele é um ator nesse filme. Mas a história de Júlia e Júlia é o seguinte: tem uma mulher que casa com um cara. E na lua de mel, no momento da lua de mel, o carro tem um acidente. E o marido dessa mulher morre. Ela fica destruída pelo luto. E passam-se anos, muitos anos.
ela já se recuperou do luto. Quando ela finalmente se recupera do luto, ela está trabalhando numa agência de turismo, ela entra no carro dela para voltar para casa, passa por uma neblina na rua, está tendo um fog terrível. Quando ela chega em casa, a chave não abre a porta. Ela fica confusa. Aí uma pessoa abre a porta e diz que está tentando invadir minha casa. E ela diz, não, eu moro aqui. Ele fala, não, eu moro aqui há anos. E ela vê que o apartamento não é o dela, ela fica confusa. O que ela descobre? Ela descobre que tudo mudou. Ela está casada com o marido não morreu em acidente nenhum. E eles têm um filhinho pequeno. E ela não entende o que aconteceu. Ela só sabe que, de repente, da noite para o dia, ao passar por uma neblina, a vida dela se tornou o que deveria ter sido se não tivesse ocorrido aquele acidente de carro. E ela acha que agora ela é feliz. E aí, mais não falarei, porque senão será um verdadeiro spam. E eu recomendo que vocês assistam Júlia e Júlia. Porque aí eu peguei esse gancho da ideia de que as coisas são acidentais. E o nosso destino poderia ser completamente outro. Né? Eu fico vendo coisas assim, por exemplo, eu tenho um primo que quando ele tinha 19 anos, ele era um grande jogador de futebol, atleta, um cara com a vida toda orientada para o atletismo. Quando ele tinha 19 anos, e eu tinha 14 ou 13, eu acho, ele decidiu de última hora fazer uma viagem. E que ele poderia não ter feito, ele nem estava a fim de fazer. Mas ele decidiu que faria. Ele entrou no carro, houve um acidente de carro, todo mundo saiu ileso e ele ficou paraplégico. A grande pergunta que a pessoa se faz, e é claro que ele deve ter ficado martelando com isso na cabeça o tempo todo, foi: e se eu não tivesse entrado naquele carro, a minha vida seria completamente diferente? Aí a pergunta que alguém se faz é o seguinte: será que a vida dele seria melhor se ele não tivesse tido o acidente de carro? Mas vejam só, por exemplo, o fato dele ter tido o acidente, o fato dele ter se tornado paraplégico, ele mudou completamente, ele não seguiu nenhuma carreira atlética, ele virou advogado. Um advogado, inclusive, que milita pela causa das pessoas com deficiência, e hoje em dia ele atua na área de direito envolvendo pessoas com deficiência. Em algum universo ele não entrou no carro, e nesse universo ele continuou a vida dele como atleta, e se nós pudéssemos comparar os dois universos, nós poderíamos dizer que qual é o universo em que as coisas foram melhores. Eu acredito que em qualquer universo possível haverá problemas e haverá vantagens. Ou seja, eu não sou partidário da ideia do Leibniz, que diz que o nosso universo é o melhor dos mundos possíveis. Para Leibniz, Deus, quando criou o nosso universo, ele criou o que melhor era possível de ser criado. Já indo pela linha do Deutsch, não. Existe uma linha do universo em que meu primo não entrou no carro. Existe uma linha do universo em que ele morreu no acidente de carro. Existe uma linha do universo em que ele é o que ele é atualmente. Ou, por exemplo, eu estava lendo outro dia um artigo super interessante de uma médica que foi vítima de um erro médico, e eu achei o artigo especialmente emocionante porque ela diz que ela sente dores excruciantes 24 horas por 24 horas por causa desse erro médico e não tem cura. Ela desenvolveu uma doença por causa do erro médico chamada aracnoidite adesiva. E tudo aconteceu pelo seguinte: era o dia da formatura dela e ela ia cortar o cabelo. E ela desceu as escadas, escorregou, caiu de bunda, fraturou o cóccix. E aí, sentindo dores no cóccix, não era nada insuportável, mas doía, ela foi se submeter a tratamentos, e aí foi um horror atrás do outro, piorando cada vez mais o quadro dela, por causa de incompetência médica, até que ela foi tomada por essa doença da aracnoidite, e ela sente uma dor horrível que a acompanha. Então, ela diz no depoimento que ela faz o seguinte: não existe um só dia da minha vida que eu não me veja pensando naquele momento em que eu desci as escadas. E tudo que poderia ter acontecido para ela não descer as escadas. Ela podia, no momento que ela está descendo as escadas, o telefone ter tocado e ela ter voltado para atender. Ela nunca cairia. Ela poderia ter descido com mais atenção, com menos pressa. Ela poderia ter cortado o cabelo em outro dia, podia não ter vaga para o cabeleireiro naquele dia. A formatura poderia ter sido em outro dia. São tantas coisas que poderiam ter acontecido que
Em geral, as pessoas elas gostam mais de pensar na existência de uma razão, né? Elas gostam mais de pensar que assim que não poderia ter havido uma outra linha de destino, porque na verdade a interpretação do Leibniz faz muito sucesso, porque é uma interpretação que ela leva a uma resignação, ela leva a uma aceitação, ou seja, não poderia ter sido diferente. Porque você pensar pela interpretação dos infinitos mundos, que não apenas poderia ter sido diferente, como é diferente em outros universos, é algo que deixa a gente, às vezes, meio puto da vida. Tipo assim, porra, por que nesse universo eu fui fazer isso? Mas, então, eu falei para vocês de uma inspiração, que foi o filme Júlia e Júlia, e uma outra inspiração foi o livro do Philip Dick, O Homem do Castelo Alto. No Homem do Castelo Alto, o nazismo, a Alemanha e o Japão venceram a Segunda Grande Guerra. E o mundo foi dominado pelo nazismo. Os judeus foram quase todos exterminados. Não digo todos, porque alguns fizeram cirurgias plásticas para apagarem traços distintivos judeus. Os africanos, os índios, foram quase todos exterminados. A África virou uma espécie de grande terreno industrial altamente poluído, que utilizava escravos para fazer as coisas. E em O Homem do Castelo Alto, o mundo não é ruim. Quer dizer, vejam, é claro que para os africanos que sobreviveram e para os judeus que se escondem, é uma droga. Mas as pessoas, elas não têm um raciocínio de ocorrer uma monstruosidade. É como se para elas aquilo tudo fosse perfeitamente natural. E o mundo tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas existe um livro que é lido neste livro que conta a história ficcional de um mundo no qual o nazismo perdeu. E é o nosso mundo. E as pessoas que leem esse livro, elas riem e falam assim, mas isso aqui é uma ficção bizarra. Isso aqui não pode ser verdade. Quer dizer, nunca queria acontecer isso. E o que é descrito no livro é exatamente o que aconteceu no nosso mundo, né? Que fez com que o Japão e a Alemanha perdessem a guerra, né? Só que o nosso mundo, nesse livro do Philip Dick, ele é considerado uma coisa absurda. É considerado uma fantasia delirante. Nunca, jamais que o nazismo poderia ter perdido a guerra. Então é interessante que isso gera um questionamento. Por exemplo, os personagens do Homem do Castelo Alto, para eles são a realidade e o nosso mundo é a ficção. E entra aí também um outro questionamento que até o próprio Elon Musk, né, da SpaceX, recentemente fez. Ele disse assim, olha, existe uma possibilidade sim que o nosso universo, ele seja um jogo sofisticado, uma espécie uma espécie de jogo de videogame muito sofisticado, e que nós não sejamos a realidade, que nós sejamos uma criação ficcional que pensa ser real. Talvez todos nós sejamos, na verdade, tenhamos essa ilusão de separação. O budismo fala disso, né? Um dos venenos da mente para o budismo é a ilusão de separação, porque, na verdade, não existe uma separação entre mim, Natália, Simone, Stella, Priscila. Todos nós seríamos um mesmo ser que pensa que é diferente. Seria uma coisa meio sense8. E aí, quer dizer, tudo isso gerou essa inspiração para escrever o Extemporâneo, justamente porque essa ideia de infinitos mundos me é muito cara, não só porque eu trabalho ela no doutorado, mas também porque eu, particularmente, eu estou convencido de que existem realidades múltiplas. Não acho que essas realidades múltiplas sejam acessíveis, não acredito que existam portais que possam permitir que a gente entre em contato com essas realidades múltiplas, pelo menos não nesse momento. Mas eu diria que o ponto focal do Extemporâneo é justamente a possibilidade de nós desenvolvermos um pouco de empatia, que é o seguinte: a partir do momento que o personagem principal do Extemporâneo, cada vez que ele acorda, ele é uma pessoa nova,
A grande pergunta que a gente se faz é: eu posso acordar qualquer coisa amanhã, eu posso acordar qualquer pessoa, que é um princípio budista. O budismo, quando ele fala da ideia de reencarnação, ele diz o seguinte: olha, a ideia de reencarnação dos budistas é completamente diferente da ideia de reencarnação dos espíritas. Para o budismo, não existe uma garantia de que você vai nascer sempre humano. Tá? No extemporâneo, você nasce sempre humano. Mas não existe nenhuma garantia para o budismo de que você vai ser melhor na próxima vida do que você é nessa. Eu me lembro até, quando eu tomava aula com o Rinpoche, uma mulher disse assim, perguntou: então, nessa vida eu posso, por acaso, ter nascido prostituta. O exemplo dela que ela usou foi esse, prostituta, mas eu posso evoluir e na próxima vida me tornar uma santa. E Rinpoche riu e disse assim: quem disse que uma prostituta é inferior a uma santa? Se você precisar passar pela experiência de ser prostituta, você vai passar. E na verdade não é se você precisar. Segundo o Rinpoche, todos nós, se não fomos, seremos tudo. Ou seja, todas as criaturas, todas as categorias de criaturas que nós vemos, nós um dia seremos. Só que para o budismo isso também vale, você também pode ser animal e uma série de coisas. Por isso que o budismo também fala muito da importância da compaixão. Porque aquele mendigo da rua podia ser eu. Aquele ladrão que está preso podia ser eu. Aquele político que eu odeio hoje, que fala um monte de merda e que propõe um monte de projeto horrível, poderia ser eu. Eu estava lendo a Natália, gente, vocês podem participar, viu? A Natália escreveu, ela me mostrou um roteiro dela muito interessante. A Natália é roteirista, para quem não conhece, está aqui participando conosco. Ela escreveu uma história. Quando eu li, eu pensei assim, eu fiz, nossa, tem uns ganchos interessantes com o extemporâneo, né? O roteiro dela tem uns ganchos tem muito a ver porque mexe com essa ideia, né, de que nós podemos ser todas as pessoas desse mundo. E é interessante porque, é como eu estava dizendo logo no começo do nosso bate-papo, as histórias, elas se tangenciam, elas se entrecruzam. Não existe nenhuma história que você leia ou nenhum filme que você assista que não vá te lembrar alguma outra coisa. Porque são temas praticamente arquetípicos. Eles interagem entre si e, assim, eu desafio alguém a dizer assim: olha, isso aqui é inteiramente novo, nunca vi nada como isso. Inclusive, é uma dica que eu dou como autor para quem tem pretensões de escrever, seja roteiro, seja livros. Não fique com a ilusão de que você vai criar alguma coisa absolutamente original, no sentido de que isso nunca foi feito. Alguém já fez alguma coisa parecida. A questão é que o que importa é como você conta a história. Tá? Vocês vejam, por exemplo, quem vocês acham que fez mais sucesso ou que ganhou mais dinheiro? O Bram Stoker com Drácula ou a autora de Crepúsculo, da trilogia Crepúsculo? Foi a autora da trilogia Crepúsculo. Tudo bem, a gente pode até dizer, não, mas Drácula ele é atemporal, ele vai continuar sendo uma obra famosa na medida que os séculos passem. Nós também não sabemos se Crepúsculo não vai ser. Pode ser que daqui a 200 anos ainda seja lembrado como uma obra relevante e significativa. Não vou entrando no mérito aqui se Crepúsculo é bom, se Crepúsculo é ruim. Mas Crepúsculo tem a ver com Drácula. Ou seja, só que ela conta a história de uma maneira completamente diferente. Do mesmo modo, você pega uma história como O Vento Levou, você vai perceber que ela tangencia, ela tem a ver com muitas outras histórias que já foram contadas e que serão contadas. O que mais? Bem, falei do livro. Eu queria agora... vocês podem participar, podem perguntar coisas, fiquem bem à vontade. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e convidar vocês para o lançamento do Extemporâneo, que vai ser depois de amanhã, quinta-feira, 18 de maio de 2017, a partir das 18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, lá na Avenida Paulista. Avenida Paulista 2073, se não me engano. Eu vou estar lá autografando os livros, quem quiser aparecer. Também eu queria só destacar que a minha parte de direitos autorais ela vai ser inteiramente revertida para a associação que cuida das crianças com câncer aqui no estado de São Paulo. Isso foi uma promessa que eu fiz quando eu escrevi o livro, por uma questão pessoal. Muita gente pergunta como é que você encontra tempo para escrever tantos livros.
A questão não é o tempo para escrever tantos livros. Eu tive um ano sabático forçado, né? Eu fiz tratamento de câncer. Eu fiquei um ano praticamente em casa. E, por não ter nada para fazer, o que eu fazia? Lia, assistia coisas na Netflix e escrevia um livro atrás do outro. Que era a minha maneira de me distrair. Era interessante porque, para mim, era terapêutico. Na medida que eu esquecia que eu estava doente e melhorava. Assim, não sentia dores, as coisas melhoravam. E aí me tratei, me curei, estou ótimo, estou ok. Mas não é que eu consiga escrever livros tão rápido. Eu tive um período em que eu só fazia isso. Hoje em dia, por exemplo, se eu fosse tentar parar para escrever um livro de ficção, eu teria algum trabalho por causa das minhas atividades acadêmicas. Né? Stella perguntou sobre o evento no Rio. Infelizmente, não no momento, porque assim, como eu falei para vocês, eu estou fazendo um doutorado que é sobre os infinitos mundos. Eu estou fazendo um doutorado na USP e eu estou fazendo dupla titulação na Universidade Ca' Foscari de Veneza. Eu moro em Veneza. Então eu vim para cá, para São Paulo, para participar do evento Pint of Science, ontem em São Carlos. E aí eu e a Priscila aproveitamos para poder organizar o lançamento oficial, a noite de autógrafos. Mas sábado eu vou viajar para Veneza de volta. Agora, como eu volto para cá em julho para tirar uns 2, 3 meses de férias, de repente a gente pode agitar alguma coisa no Rio de Janeiro, Salvador, algumas cidades que eu vou com uma certa frequência. Mas agora essa semana, e por enquanto não tem nenhuma data marcada. Quem quiser fazer pergunta pode digitar. Eu estou vendo a Simone ali levantando a mãozinha. Bem, enquanto a Simone não pergunta, eu vou aproveitar para dar algumas dicas para quem... Muita gente me escreve perguntando como é que... Você tem alguma dica para quem quer escrever, para quem quer fazer roteiro, para quem quer escrever livros de ficção? Algumas dicas eu tenho sim. A primeira coisa é que você só aprende, só desenvolve a arte da escrita lendo e escrevendo. Eu vejo muita gente cometendo o erro de querer escrever sem ler. Ou seja, a pessoa não gosta de ler e vai escrever. Isso gera um problema. Porque quanto mais você lê, mais você desenvolve não só seu vocabulário, como você absorve estilos, você percebe um estilo que tem a ver com o seu. Você vai aprendendo coisas e vai desenvolvendo estabilidade de escrita. A outra dica que eu dou para vocês é o seguinte. Você quer escrever um livro? Escreva todos os dias. Nem que seja uma página. Não rola você começar a escrever 5 páginas, deixar passar um mês, escrever mais 5 páginas. Você perde o pique. Perde o pique e a história se esvazia. Hoje em dia, percebam que hoje em dia a gente tem o computador para escrever, a gente pode apagar, reescrever, não é que nem na época da máquina de escrever, que a gente tinha que rasgar uma folha inteira e por aí vai. A Natália perguntou como eu componho as histórias, né? Se eu tenho completas ou se eu crio racionalmente um elo. É uma pergunta muito interessante, eu ia falar sobre isso agora, ela adivinhou. Tem muito a ver com a coisa que o George Martin fala. Numa entrevista dele, né, o George Martin do Game of Thrones, ele diz o seguinte: existem 2 tipos de escritores, o jardineiro e o arquiteto. O arquiteto, ele é uma pessoa que pega um caderno e estabelece uma ordem. Os personagens, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, começo, meio e fim da história. Ele elabora, ele organiza tudo, ele planeja e ele vai escrevendo. E existe o jardineiro. O jardineiro é completamente diferente. O jardineiro ele tem uma semente, ele tem uma ideia. Ele joga a ideia na terra. O que é jogar a semente na terra? Jogar a ideia. Ele pega o computador e começa a escrever. E geralmente o jardineiro tem uma peculiaridade. Ele não começa a escrever o livro do começo até o fim. Exatamente como aconteceu comigo com o Extemporâneo. Foi um trabalho para mim, porque a cada semana eu digitava um capítulo, mas na verdade eu já tinha um grande pedaço dele pronto, mas eu tinha que mostrar para as pessoas do começo até o fim, né, numa ordem lógica. Mas assim, em todos os meus livros, eu não comecei o livro escrevendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu tinha uma ideia.
eu tinha um clímax na minha cabeça. Eu tinha uma cena, eu tinha um tema e um clímax. Aí eu escrevia o clímax. Aí eu ia escrevendo o antes e o depois. Seria algo como, deixa eu ver aqui, alguma história clássica que não venha envolver spam. Por exemplo, seria como Romeu e Julieta, eu começar a escrever, escrevendo o momento em que Romeu toma o veneno, que na verdade não é veneno, ele dorme, Julieta pensa que ele morreu, toma o veneno e morre, ele acorda, descobre que Julieta morreu e se mata. E aí, depois de eu escrever essa cena, que é a cena mais impactante, eu começasse a me tocar de o que é que gerou aquela situação. Ou seja, eu não sabia a história de Romeu e Julieta, eu sabia apenas que eles se matavam por amor, porque um pensava que o outro tinha morrido. E aí eu fui sabendo quem era Romeu e Julieta na medida que eu fui escrevendo a cena. O jardineiro, ele é quase como se fosse uma espécie de médium. Ele tem a semente e quando ele começa a escrever, a história vai vindo. A história vai vindo. Eu não sou um arquiteto, nem um pouco arquiteto. Eu sou completamente jardineiro. O George Martin também se diz jardineiro. E ele ainda diz o seguinte, olha, uma coisa que é perigosa quando se é jardineiro é que o jardineiro ele tem problemas com detalhes, né? O diabo mora nos detalhes. E se você não for muito criterioso, se você não avaliar direito a história, ela fica cheia de fio solto e ela fica com erro de continuidade. Então, uma dica que eu dou para quem é jardineiro, que nem eu, é assim, olha, submeta seu livro a pelo menos 3 revisões diferentes, para que as pessoas catem erros, porque vão existir erros. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O extemporâneo ele é escrito no presente histórico. O que é o presente histórico? Bem, a narração, primeiro que a narração é em primeira pessoa. Não é uma narração em terceira pessoa, é a narração em primeira pessoa. E as coisas estão acontecendo naquele momento. Então, o narrador ele não diz, então eu peguei o celular e liguei para o meu namorado. Não, ele diz, pego o celular e ligo para o meu namorado. É completamente presente histórico. Várias vezes que eu reli, eu descobri que em alguns momentos eu abandonei o presente histórico e passei a me referir à história como se ela tivesse acontecido. Ou seja, ou é presente histórico ou não é. Eu não posso dizer, pego o celular e ligo para o meu namorado. Falei com ele, sabe? Não. Eu estou falando com ele, eu falo com ele. Então, o escritor, o autor, estilo jardineiro, ele precisa ter ou leitores beta, ou críticos, revisores. Eu diria o seguinte, olha, é muito importante ter um bom editor. A pior coisa do mundo é quando você tem um editor que não edita. E assim, a gente teve muita sorte, a gente da Coleção Infinitos Mundos, porque a Priscila é uma editora. Eu já tive editores que assim, pega o meu livro e você vê que a pessoa não leu nada. Né? Mas a Priscila, da Presságio, assim como outros editores de literatura fantástica aqui no Brasil, eles, felizmente, editam livros. Agora, existem editoras, claro que eu não vou citar o nome, existem editoras que não editam. Você manda o livro e o pior, você paga para publicar. Que isso, me desculpe, assim, eu particularmente acho que é uma furada. O autor ele não tem que pagar para publicar. O autor tem que receber os direitos autorais do que ele escreveu. A partir do momento que ele paga para publicar, é melhor que ele publique individualmente, sem pagar uma editora para isso. Né? Mas, enfim, deixa eu ver qual foi a pergunta que foi mandada aqui. Aqui, a minha editora, a Priscila. Ela perguntou o seguinte: o Brasil tem uma grande tradição de romancistas em outros gêneros, mas não em ficção científica e literatura fantástica. A maior parte de lançamentos é de livros traduzidos. Né? Olha, pergunta da importância para o leitor brasileiro que se lança em livros de literatura fantástica de autores brasileiros e contemporâneos. Bem, é muito claro para mim que literatura fantástica, ficção científica, é algo muito querido pelas pessoas aqui no Brasil. Qualquer tipo de argumento do tipo a ficção científica não vende, literatura fantástica não vende, é completamente furado. É óbvio que vende. Né? É óbvio que vende. O problema existe um problema muito concreto, que é a nossa síndrome de vira-latas.
A gente não consome literatura nacional porque a gente acha que é inferior. Do mesmo modo que eu já vi, vocês já devem ter visto situações assim, ou até já devem ter cometido isso, que é dizer, tal filme é nacional, não vou assistir, deve ser ruim. Sendo que tem tanto filme nacional espetacularmente bom. E eu noto que nós somos, muitas vezes, cruéis com a gente mesmo. Né? Vocês vejam, por exemplo, um exemplo é do filme, da minissérie 3%, que tem partes que eu mesmo criticaria, mas eu, em geral, gostei da série. Na Itália, ela é adorada. As pessoas vinham falar comigo e diziam, nossa, eu estou vendo uma série de ficção científica brasileira, eu não sabia que vocês faziam coisas de tanta qualidade. Aqui no Brasil, eu vi o povo descendo o malho. Agora, eu queria ver se o 3% fosse produzido pelos Estados Unidos, se o povo ia descer o malho tanto quanto desceu, só porque era brasileiro. Claro, não estou dizendo com isso que a série não tem aspectos criticáveis. Eu mesmo critiquei, mas eu, em geral, gostei. Agora, para explicar para vocês como funciona a síndrome de vira-lata, vou dar 2 exemplos. Um é um autor policial chamado Daniel Silva, que, quando chegou no Brasil, as pessoas não compravam Daniel Silva, porque achavam que Daniel Silva era brasileiro. Daniel Silva é inglês, filho de açorianos. Ele é filho de portugueses e é britânico, cidadão britânico. Inclusive, eu sei que na época pensou assim, poxa, mas será que Daniel Silva vai vender no Brasil? Porque esse nome não é um nome vendável. Vocês conseguem acreditar nisso? Agora, o outro lado da moeda. O meu nome, muita gente me pergunta, não é pseudônimo. O meu nome é Alexei Dodsworth. E eu assino meus livros assim. Uma vez, quando eu lancei o meu primeiro livro, O 18 do Escorpião, uma livraria daqui de São Paulo entrou em contato comigo pelo Facebook, dizendo, olha, a gente viu que você está em São Paulo, seu livro vende como água e a gente queria organizar um evento com você aqui na livraria. Você toparia? E eu disse, nossa, que surpresa boa saber que meu livro vende como água. Fiquei super lisonjeado. Eu disse, claro, você pode vir aqui conversar com a gente? Eu disse, posso. E fui. Quando eu cheguei na livraria, eu comecei a conversar com o gerente, ele disse assim, nossa, mas você não tem sotaque. Eu disse, meu sotaque é de baiano, um pouco misturado com carioca, mas que sotaque eu deveria ter? Não, você não é estrangeiro? Eu disse, não, eu sou brasileiro. Sou italiano também, mas sou nascido no Brasil. Aí ele disse, nossa, mas a gente achou que você fosse brasileiro, seu nome é tão estranho. Eu disse, eu sei que meu nome é estranho, mas nós estamos no Brasil. As pessoas no Brasil se chamam Paulo dos Santos, Alexei Dodsworth. Eu tive uma colega que era Marta Vandermeer. Acontece. E aí ele me mostrou que o meu livro tinha sido colocado na seção de literatura e ficção estrangeira, que já é uma coisa que eu acho meio bizarra. Tipo, você tem livro... Eu acho que assim, deveria ter uma seção de ficção científica. Né? Tem livrarias que são assim. Mas não tem livrarias que é assim. Ficção nacional, ficção estrangeira. Aí você vê a ficção nacional criando bolor. Porque as pessoas têm um preconceito mesmo. Aí quando eu descobri, meu livro estava vendendo como água porque ele estava na seção de estrangeiro. Eu, inclusive, enquanto estava na livraria, eu vi a seguinte cena. Um rapaz entrou, adolescente, foi para a seção de literatura fantástica, ficção científica internacional, pegou o meu livro, folheou meu livro, olhou a minha foto na orelha do livro. Eu estava do lado dele, ele não percebeu que eu era a pessoa do lado dele. Comprou meu livro e foi embora. Eu tenho certeza que ele comprou meu livro porque estava na seção de estrangeiros. E aí, quando mudei, quando eu avisei eles mudaram o meu livro para a seção de nacional, parou de vender como água. Percebem? Quer dizer, ainda me disseram, você deveria aproveitar que você é italiano, de fato, não é mentira, né? Eu sou cidadão italiano, e dizer eu sou autor estrangeiro, mas isso... Enfim, eu tenho uma coisa meio teimosa. É claro que eu adoraria ver meu livro sendo vendido como água, eu adoraria ver meu livro sendo vendido como água, mas eu não quero que meu livro seja vendido como água porque as pessoas acham erroneamente que eu sou inglês ou americano ou qualquer outra coisa. Não, eu quero que elas saibam que eu sou brasileiro, também sou brasileiro. E o que eu diria para as pessoas é, olha, se você gosta de literatura fantástica, dê uma chance para o autor brasileiro. Agora sim, eu não estou dizendo leia porque é brasileiro. Eu também não concordo com tem que ler porque é brasileiro. Tem que ler porque você
teve uma indicação boa daquele livro. Eu acho que não pode ter preconceito com o autor só porque ele é brasileiro. Agora, também não acho que tenha que ser assim. Eu tenho que ler tudo que os brasileiros escrevem, porque, assim como acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, no Japão, na China, você vai ter gente que escreve bem e vai ter gente que escreve mal. Aí eu vou abordar um outro ponto, que diz respeito a autores, a quem está querendo escrever livros. A gente que escreve, a gente não pode ter vaidade. A gente não pode ficar chateado porque recebe crítica. A crítica, ela serve para a gente poder melhorar. Existem coisas no meu primeiro livro que eu mudei quando eu lancei a segunda edição. Nada impede que quando se lance uma próxima edição, eu corrija algumas coisas, melhore algumas coisas. Mas eu noto que muitas vezes a personalidade do autor, de escritores, geralmente é uma personalidade que tem um pezinho na vaidade. A gente está criando mundos, existe um pouco de síndrome de Deus. Então, quando alguém diz assim, não gostei da sua história, muita gente fica muito puta da vida. Não é para ficar. Você não vai agradar todo mundo. Então, é muito importante que você pegue o seu livro e submeta ele a uma crítica antes de você lançá-lo. Então, duas dicas que eu dou. A primeira é, quando você terminar de escrever seu livro, esqueça ele na gaveta durante uns meses. Não sou nem eu que dou essa dica, é Stephen King. No livro dele, muito bom, que se chama Sobre a Escrita, ele fala disso. Ele fala, eu escrevo um livro, esqueço ele na gaveta durante 3 meses e leio de novo, já desapegado dele. Não tenho mais apego a ele. Eu estou lendo como se fosse outra pessoa que tivesse escrito. E aí eu mesmo desço mal de mim mesmo, eu me critico. E ele diz, eu submeto meu livro à leitura crítica e recebo várias pessoas dizem, não gostei disso, não gostei daquilo, achei isso bobo, achei isso ridículo. Ou seja, a gente não pode ter essa vaidade. Porque o que eu vejo também é o seguinte, hoje em dia, como é muito fácil publicar, quer dizer, qualquer um publica o que quiser na Amazon. E eu acho uma experiência interessante. Eu tenho um livro publicado na Amazon. Meu terceiro livro, ele foi publicado na Amazon porque eu tinha submetido ele a um concurso. Ele passou pela primeira etapa e não foi selecionado na segunda. Aí eu pensei, mas fazia parte da história ter que publicar ele na Amazon, né? Foi aquele concurso do Kindle. E é uma experiência interessante, o livro vende, me dá uns trocados todo mês, mas isso é uma faca de dois gumes. Se por um lado o autor pode escrever o que ele quiser e publicar sozinho pela Amazon, sem ter uma editora, porque às vezes a editora não abre a porta, não lê esse original que você enviou, não tem quem te indique, aí você fica batendo nas portas, ninguém abre. Por outro lado, existe o problema de muita gente hoje em dia escreve muita coisa ruim. E aí a pessoa vai lê 1, 2, 3 autores nacionais, não gosta e pensa, são todos ruins. Então, eu diria assim, olha, se você é um autor, se submeta à crítica antes de publicar. Mesmo que você vá publicar sozinho na Amazon, dê seu livro para 3 leitores que não sejam seus amigos. 3 pessoas que vão ler seu livro e vão dizer o que elas acharam de verdade. Nos meus livros precedentes, não no extemporâneo, eu sempre paguei uma leitora crítica, que no caso eu contratei a Cristina Lazaites, que é uma escritora de ficção científica bastante experiente. Para ela, eu disse a ela, eu quero que você leia o livro e eu quero que você dê sumário. E ela fez isso. E os livros ficaram melhores por causa dela. O primeiro prêmio que eu ganhei no meu primeiro livro, eu disse, Cristina, em grande parte eu devo a você que melhorou o livro. Ela apontou várias falhas e eu fui corrigindo. Agora, Simone, bem, obrigado, Simone, pelas palavras. Eu vi aqui que a Estela também colocou, do professor, né, que disse que isso acontece mesmo, acontece. Enfim, a respeito do extemporâneo, como eu disse para vocês, a parte de autor vai para casa que cuida de crianças com câncer. Foi uma maneira de... Foi o último livro que eu escrevi quando eu estava doente, né? Eu estava me recuperando, na verdade. Eu já trabalhava no Ministério da Educação, mas estava fazendo acompanhamentos, fazendo tratamento. E eu prometi, eu fiz esse livro, eu vou doar para a casa de crianças, para a casa que cuida de crianças com câncer. Eles precisam muito de ajuda, e aí, de que maneira vai ser? A presságio, a cada 6 meses, vai acertar as contas comigo, e aí a editora vai depositar a grana dos direitos autorais para a associação que cuida de crianças com câncer. Mas, bem, enfim, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta.
Se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, alguma dica que eu possa ajudar, pode ficar à vontade. Vou aproveitar enquanto ninguém pergunta nada para dar algumas dicas. Como é que é o palco da literatura fantástica aqui no Brasil? Como eu disse para vocês, a literatura fantástica ela não é valorizada no Brasil. Sobretudo, ela é considerada uma subliteratura. É interessante porque seria muito fácil corrigir isso. É só pegar um grande nome da literatura que tope escrever um livro de ficção científica. Por exemplo, pega um Mutarelli da vida, pega um Daniel Galera, que já foi premiado pelo Jabuti, pega autores que não escrevem ficção científica. Se eles escreverem, aí você tem certeza que de repente vai rolar um boom da ficção científica. Agora, nós temos autores que fizeram e fazem sucesso. Né? Nós temos o Eduardo Spohr, que ganhou vários prêmios, vendeu milhares de livros, A Batalha do Apocalipse. Recentemente, no Brasil, nós temos um prêmio que envolve literatura fantástica, que é o Prêmio Argos, que em 2015 eu ganhei, né? o Prêmio Argos de literatura fantástica, pelo melhor romance. Foi meu primeiro livro, 18 de Escorpião. O Prêmio Argos, ele anualmente premia o melhor livro, o melhor romance, o melhor conto e a melhor coletânea. E também dá um prêmio especial para alguém que tenha feito coisas importantes pela literatura fantástica no Brasil. Né? O ano passado, por exemplo, quem ganhou o prêmio de honra foi o Eric Sama, da editora Draco, e quem ganhou o último prêmio Argos foi o João Beraldo, pelo livro dele Império de Diamante. Eu ganhei o prêmio de 2015 pelo prêmio Argos, e o Extemporâneo, que lançou agora em 2017, ele vai concorrer automaticamente ao prêmio em 2018, porque o prêmio ele sempre premia os livros do ano anterior. E a Natália perguntou quem seriam os autores e arquitetos que fazem sucesso. É uma boa pergunta, eu vou ter que pensar. Porque todos os autores que eu particularmente admiro, eles são autores jardineiros. Por exemplo, Anne Rice, ela é completamente jardineira. Não sei se vocês sabem, mas Anne Rice escreveu Entrevista com o Vampiro em uma semana. No pique da dor do luto, depois da morte da filha dela por leucemia. A vampirinha Cláudia, em Entrevista com o Vampiro, é uma representação simbólica da filha dela que morreu. E vejam que tem tudo a ver, porque a filha dela morreu por causa de uma doença do sangue. E a vampira Cláudia, ela tem uma doença no sangue, ela é uma vampira. Então, escrever a história foi como se diz, uma catarse para ela. Foi uma catarse para ela. Mas, arquiteto, Natália, eu realmente não estou me lembrando. Todos os que eu conheço são completamente jardineiros. Talvez, aí eu vou dar um chute. Aqui no Brasil, o Eduardo Spohr, me parece que ele faz um planejamento, até porque ele é professor de roteiro. Né? Então ele tem uma técnica. Então, quando ele escreve as histórias dele, pelo que eu li nas entrevistas dele, me faz pensar, não posso afirmar, porque nunca conversei com ele sobre isso, mas me faz pensar que talvez ele seja um arquiteto e um ótimo arquiteto. Agora, Natália, respondendo sua questão também, todo roteirista é arquiteto. Não existe roteirista jardineiro. O roteirista jardineiro ele pode ter uma ideia maravilhosa, mas a estrutura de apresentação de um roteiro obriga que ele faça uma apresentação. Personagem A, personagem B, qual é a função do personagem B em relação ao personagem A, qual é a função do personagem C. Porque se você não for um bom arquiteto quando você faz um roteiro, acontece o que aconteceu com Lost, né? Que era uma série que eu amava e que se perdeu porque, evidentemente, havia no começo. Foi uma série do estilo jardineiro. Alguém teve uma ideia maravilhosa e desenvolveu essa ideia, e houve um momento que começaram a rolar erros de continuidade, coisas que não faziam sentido, explicações escalafobéticas, e no fim ficou muito evidente que o grupo se perdeu, né? Que os roteiristas, tanto que a série é criticada,
no fim dela. Ela começou maravilhosamente, mas ficou muito claro que foi uma semente jogada e quando viu estava crescendo demais e não houve um planejamento muito bom. Completamente diferente de Breaking Bad. Breaking Bad é uma absolutamente, você percebe que quem roteirizou Breaking Bad, quem teve a ideia, tinha o começo, o meio e o fim, o personagem, cada função de cada personagem, a transformação que cada personagem sofreria, ela é completamente amarrada. Tanto que quando nós estudamos roteiro, em laboratório de roteiro aqui em São Paulo especificamente, Breaking Bad ela é apontada como uma série que usa todas as fórmulas, né? Porque esse lance de usar a fórmula, de usar a técnica, é bem de arquiteto. E, enfim, eu diria que se a pessoa se identifica mais com o estilo arquiteto, ela tem mesmo que pensar, planejar os personagens, como vão ser. Eu, como não sou arquiteto, acontecem coisas comigo do tipo assim, eu escrevo uma história. Aconteceu comigo o seguinte, quando eu estava escrevendo Esplendor, que foi o meu segundo livro, a personagem principal do Esplendor é uma mulher lésbica. Mas não foi sempre assim. Durante 3 meses era um homem. Era um homem que gostava de mulher. E tinha alguma coisa no livro me incomodando. Eu não sei explicar porquê, mas tinha uma vozinha no meu ouvido dizendo: eu sou uma mulher. E aí eu inverti o sexo do personagem, o gênero do personagem, e aí o personagem ficou mais rico. Ficou subitamente muito mais rico. E eu pude aproveitar aquele contexto, a nova identidade do personagem, de ser uma mulher que ama mulheres, a coisa ficou muito mais interessante. E é interessante isso porque para o jardineiro, para o escritor jardineiro, é como se ele não estivesse escrevendo uma história, é como se alguém estivesse contando uma história no ouvido dele e ele estivesse ali escrevendo. Para mim, o momento de muita inspiração é quando eu estou endorfinado. Então, quando eu estou correndo na esteira ergométrica ou pedalando na bicicleta, a história vai pedalando na minha cabeça. Então, eu saio da ergométrica e sento no computador com os personagens, às vezes, com sexo trocado, idade modificada. Quer dizer, é coisa bem do jardineiro, vai mudando tudo. O arquiteto não, o arquiteto já teria tudo pronto. Eu admiro a habilidade do arquiteto, mas não é a minha. E por isso eu preciso de leitores críticos e de bons editores que leiam e digam assim, olha, tem que aparar essas arestas, aqui não está bom, e por aí vai. Não que o arquiteto também não precise de um bom editor. Mas é isso. Ótimo. Perguntas ótimas. Natália pergunta sobre disciplina, administração de tempo, como você produz, como sugere que se administre o tempo. E qual é o maior erro que um escritor pode cometer. Eu recomendo toda a prática que o Stephen King faz. Eu sigo muito o exemplo dele. Já seguia antes sem saber, assim. Mas é um pouco fácil para mim e para ele dizer, porque a gente vive de escrever. Né? Para quem tem outro emprego ou faz outras coisas para sobreviver, é um pouco mais complicado. Mas, assim, por exemplo, o Stephen King ele diz que ele, de manhã, ele escreve, nem que seja uma página nova, e que ele tira à noite para reler o que ele escreveu ontem. Percebe? Por que reler o que você escreveu ontem? Para ter um desapego do que você escreveu hoje. Porque o apego ao que você acabou de escrever faz com que você não perceba erros. Eu não falo de erros de gramática, eu falo até alguns erros assim. Vou dar um exemplo. Outro dia eu escrevi num texto do Facebook: esta ocorrência é ocorrida em Veneza. Ocorrência ocorrida. E eu escrevo e posto e leio 2 vezes. E eu não identifiquei que eu tinha escrito uma ocorrência ocorrida. Passaram-se horas, eu reli e vi o que eu não tinha visto antes, relendo 2, 3 vezes. Então, eu acho que realmente tem que passar um tempo até você poder revisar. Senão você vai ler com os olhos de quem acabou de escrever. E não vai ver as falhas, não vai ver os buracos que estão ali. Eu procuro fazer o seguinte: eu escrevo todos os dias algo novo. E à noite eu reviso o que eu escrevi antes. Só que como eu estou agora mexendo com doutorado, o que é que eu faço? Eu escrevo meu doutorado, que é uma coisa não ficcional. No outro dia eu escrevo alguma coisa de ficção, até para arejar a mente. E fico revisando as coisas, intercalando dias.
A administração de tempo. Eu digo o seguinte, olha, o ser humano tem uma tendência à procrastinação. E a gente tem que ter uma força de vontade muito grande para não se distrair com outras coisas. Então, uma coisa que eu tive que fazer, e que foi difícil para mim, é responder a palavra não. Eu recebo convites, propostas, às vezes até propostas que são coisas interessantes, que envolvem trabalho, eu não falo de pedido de favor. E eu antes respondia assim a tudo. E eu conseguia cumprir com as tarefas. Mas se eu quero escrever alguma coisa, eu tenho que reservar um tempo diário para aquilo. Então é que nem malhar, é que nem você ir para academia. Se você não for para academia todos os dias, no começo é difícil, no começo a gente procrastina. Depois tem um momento que a gente fica viciado naquilo e a gente entra naquela rotina. Então eu digo assim, você tem que encarar escrever como escovar os dentes. Escovar os dentes é um hábito incorporado. Você não tem um dia que você acorda, hoje eu não vou escovar os dentes porque estou com preguiça. Você pode estar com preguiça, você vai escovar os dentes. Então, do mesmo modo, se você tem ambições de escritor, de roteirista, você tem que todos os dias sentar e escrever alguma coisa. Você tem que produzir, nem que seja uma página por dia. Porque, olha, raciocina. Se você escreve uma página por dia, você tem um livro de 120 páginas escrito em 4 meses. E um escritor não escreve uma página por dia. Se eu sento, eu escrevo 3, 4, 5. Às vezes escrevo 10. Claro, vai ter dias que você vai viajar, você vai fazer outras coisas. Mas eu digo o seguinte, é o que você quer fazer, você tem que sentar e tem que escrever. E quando eu falo sentar e escrever, assim, ó, você tem que sair do Facebook, tem que sair do Twitter, tem que desligar o telefone, é preciso tirar tudo que lhe distraia e ficar ali escrevendo. Como é que eu faço? Tem gente que acha que eu vivo no Facebook porque eu posto muito. O Facebook, para mim, é a pausa do café. Então, eu estou trabalhando, eu estou deslogado do Facebook, eu não estou ali. Aí, existe um momento em que eu estou cansado de escrever, estou cansado de trabalhar, eu tomo um café, entro no Facebook e posto alguma bobagem. Mas aí não envolve nenhum tipo de elaboração. Tanto que quando eu escrevo no Facebook, muitas vezes eu escrevo redundâncias, erros de português, porque eu não estou ali fazendo uma produção intelectual, eu estou em um momento de lazer, de distração. Mas Facebook, Twitter, Instagram não podem, não devem ser fontes de distração. Então, por isso que eu peço para as pessoas não me coloquem em grupos, porque tudo isso é um grande espalhamento de projetos, é um grande espalhamento de possibilidades. E Aristóteles já dizia, né, com o infinito a gente não faz nada, a gente tem que fazer alguma coisa com o finito. Então, eu acho que assim, como é que eu sugiro que administre o tempo? Eu sugiro assim, se a pessoa tem um propósito de escrever um livro, um roteiro, ela tem que estabelecer uma rotina. E ela tem que ser fiel a essa rotina, e não pode ser uma coisa que ela faz quando ela tem tempo. Porque se for uma coisa que ela vai fazer quando ela tem tempo, ela não vai fazer nunca. Ela tem que estabelecer aquilo como rotina. Qual é o maior erro que um escritor pode cometer? Eu não tenho a menor dúvida do que eu vou responder. O maior erro que um escritor pode cometer é achar que a obra dele é a coisa mais maravilhosa do mundo e ficar ofendido quando ela é criticada. Eu acho que veja, eu digo isso pelo seguinte. Quando foi que eu fui perceber isso? Quando eu publiquei meu primeiro livro e ganhei o prêmio Argos de melhor romance de ficção científica, eu fui procurado por uma avalanche. Não foi uma pessoa ou duas, foi uma avalanche de candidatos a escritor de ficção que me procuraram e ainda hoje me procuram, pedindo que eu leia o trabalho deles e diga se eu gostei ou não gostei. Eu digo, olha, eu não tenho tempo para ler. Eu sempre recomendo, digo assim, olha, é melhor que você contrate um leitor crítico, porque ler um trabalho de alguém é algo que demanda tempo. Né? Tipo, a vida é muito curta para eu ler livro ruim. Isso foi uma coisa que o Daniel Lameira, que foi da editora Aleph, né? Uma vez ele postou um meme que era assim, a vida é muito curta para ler ficção ruim. Eu concordo com ele. Eu leio um livro porque eu tive alguma indicação ou porque li as primeiras 3 páginas, eu já consigo sacar se vai me prender ou não vai me prender. E aí, eu não tenho tempo para ler uma avalanche de livros. E aí, no começo, eu cometi o erro de dizer que ia ler. No começo, quando as pessoas começaram a me pedir, eu cometi o erro de dizer, tá, eu vou ler. E eu lia,
E, assim, nas 5 primeiros livros que me mandaram, um era aproveitável. Os outros 4 não é que eram ruins, eram muito ruins. E eu escrevi para a pessoa, com toda a cordialidade, dizendo, olha, eu vou te dizer por que não funciona, eu vou te dizer o que é que eu acho que não está sendo legal, a sua ideia é boa nesse ponto e naquele, mas as pessoas todas se acham gênios. Então, existe um elemento de vaidade que eu acho muito forte na personalidade de quem é escritor, que se a pessoa não... Eu estou me inserindo nessa, viu? Não estou dizendo que eu não tenho essa vaidade. Só que a diferença é que eu sei que eu tenho. Então, já que eu sei que eu tenho, eu não permito que ela me domine. Então, hoje em dia, eu garanto a vocês que eu não fico nem um pouco ofendido quando alguém diz assim, não gostei da história, eu achei essa parte fraca, não gostei disso, não gostei daquilo. Engulo perfeitamente bem. Tanto que quando eu escrevi meus livros, eu paguei a Cristina para ela cumprir esse papel. Eu não quero que você leia para me elogiar. Porque você dá para um amigo seu, é inacreditável. Os amigos, às vezes, pensam que existem na vida da gente para poder nos elogiar, independente de qualquer coisa que a gente faça. Mas um amigo deveria ser alguém que diz assim, olha, não gostei de sua história. Então, eu diria que o maior erro que um escritor pode cometer é justamente o erro de ter um apego vaidoso e de não internalizar a crítica. Eu não quero dizer com isso que ele deva aceitar toda crítica. Existem críticas que são absolutamente destrutivas e você percebe que a pessoa não tem nenhuma intenção ou de ajudar você ou de te fazer crescer com a crítica. Eu vejo isso, por exemplo, o Eduardo Spohr, que eu já citei aqui, é um dos escritores de literatura fantástica mais bem-sucedidos do Brasil, e eu fico impressionado com a virulência da crítica de algumas pessoas, quando eu leio resenha dele no Scooby, por exemplo, ou na Amazon. Quer dizer, tem pessoas que são realmente destrutivas. E aí, mas é fácil ler naquela crítica esculhambatória que fazem contra o Eduardo Spohr e ver assim, isso é inveja. Então, eu se fosse ele, não ficaria nem magoado. Agora, o problema, aí a gente volta para o outro ponto, é que às vezes, com um mínimo de crítica, a pessoa fica completamente doída. Então, é um problema até para os editores. Eu tenho vários amigos editores, eles me dizem, olha, eu recebo livros aqui que a pessoa apresenta o livro como se fosse uma obra-prima. E o livro tem um monte de falhas, tem coisas boas, mas tem um monte de coisa ruim. E quando a gente diz, a pessoa fica furiosa. Ela diz que está sendo alvo de preconceito, porque ela é brasileira. E vejam, a gente sofre preconceito por ser brasileiro? Sim, sofre. Mas é porque, às vezes, não é porque eu sou brasileiro, às vezes é porque o livro está ruim mesmo. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão da vaidade e aceitar essa crítica, né? E é exatamente isso, né? Eu concordo com o que foi escrito aqui. Há pessoas que não podem ser criticadas, buscam desenfreadamente pelos holofotes, sem se preocupar com o conteúdo. Eu digo assim, gente, é uma experiência maravilhosa é assistir uma banca de doutorado. A banca de doutorado, não importa o quão bom tenha sido seu doutorado, ela existe para lhe criticar. Não quero dizer com isso que ela existe para lhe massacrar. Existem bancas de doutorado que são humilhações públicas. Mas uma boa banca de doutorado não é uma banca de doutorado que puxa seu saco. Ela é uma banca que diz os pontos fortes e os pontos fracos da sua tese. Quando você fica acostumado com isso, o fato de você receber uma crítica não é uma coisa mais dolorida. Até porque você não aceitar a crítica, e quando eu falo aceitar a crítica de um editor experiente, a crítica de um leitor de alguém que é especialista em revisão textual, você aceitar essa crítica, sabendo que não é de alguém que tem inveja de você e que quer te destruir, que é uma pessoa que está cumprindo o trabalho dela, você entender isso é você ter um pouco de humildade de entender o seguinte, você não, sabe, mesmo que você ache que você é o próximo George Martin, você não é. E George Martin, ele levou décadas até ser o George Martin de Game of Thrones. Ele não foi um garoto que de repente escreveu um livro e bum, fez sucesso. George Martin, ele é um roteirista experiente. Ele é uma pessoa que já tinha escrito muitos livros.
até virar o mega sucesso que virou Game of Thrones, demorou. E um outro conselho que eu dou para quem é escritor, quer fazer sucesso, eu digo assim, olha, para fazer sucesso mesmo, tem que passar para o inglês, porque é a língua universal do nosso mundo atualmente. Se o seu livro é em inglês, você vai ser lido por um japonês, você vai ser lido por um italiano, você vai ser lido por um afegão, você vai ser lido por um francês. Agora, infelizmente, um livro em português ele é lido por pessoas que falam a língua lusa. Vai ser lido por brasileiros, por portugueses. O Brasil é um país que não lê. Portugal até é um país que lê. Mas no Brasil, o Brasil é um país que tem um hábito de leitura muito inferior ao hábito de leitura de outras culturas. Então, muitas vezes você pode ser um escritor ou um roteirista de muito talento, mas, infelizmente, você só vai fazer sucesso quando você for traduzido para o inglês. E um outro erro muito comum que escritores cometem é o erro de achar que você vai ficar rico escrevendo livro. Você não fica rico. Você ganha um dinheiro de vez em quando. Você ganha um dinheiro de vez em quando. Você não vai... dificilmente você vai viver de livro. Quem vive de livro, quem vive de dinheiro de livro, é quem já escreveu um monte de livros aqui no Brasil. E aí recebe tantos direitos autorais diferentes que termina tendo, sei lá, 3 salários mínimos. Porque, vejam, o meu primeiro livro, que não foi de ficção, que foi Os 6 Caminhos do Amor, pela editora Verus, vende muito. Vende muito. E eu, por ano, devo receber em torno de R$1.000. Quer dizer, vou ganhar R$1.000 por ano por causa de um livro, eu vou ter que escrever 12 livros que fazem sucesso para receber R$12.000 por ano, ou seja, R$1.000 por mês. E eu não vou viver com R$1.000 por mês. Então, eu digo assim, olha, um escritor, de preferência, ele tem que ter um outro trabalho que permita que ele viva. E muitos escritores bons, eles, na verdade, têm outros empregos. O Eduardo Spohr, por exemplo, fez muito sucesso com a Batalha do Apocalipse, ele dá aula de literatura. Né? A Clara Verbuck, que é uma escritora muito boa, escritora tanto de romances quanto de temas feministas, a Clara, muitas vezes, ela ganha dinheiro com outras coisas, porque ela mesma vive postando no Facebook que não dá para pagar a conta. Então, um erro para o escritor no Brasil é, olha, não ache que você vai virar um best-seller e vai ficar rico da noite para o dia. Até porque não adianta você escrever um livro maravilhoso e a editora resolver te publicar, existe ainda o problema da livraria querer expor seu livro. Né? Eu fiz um curso chamado A Vida do Livro com Daniel Lameira e ele abriu o jogo de maneira muito clara. Para você ter seu livro na vitrine de uma livraria, você tem que pagar. A editora tem que pagar. E, porra, só grandes editoras com muito dinheiro tem grana para poder pagar R$10.000 para colocar um livro na vitrine da livraria por uma semana. Quer dizer, entende? Quer dizer que muitas vezes o best-seller já nasce para ser um best-seller porque a editora tinha cacife para poder bancar uma vitrine de R$10.000. Ou acontece também de você ganhar um prêmio. Por exemplo, o meu primeiro livro, 18 de Escorpião, ele praticamente assim, foram 1.500 exemplares, a primeira edição foi 1.500 exemplares, era ainda por outra editora, não era pela Draco, e tinham vendido 500. Quando eu ganhei o prêmio Argos, venderam os 1.000 em 4 meses. Quer dizer, o lance de ganhar um prêmio ajuda a vender. Né? Mas, mesmo assim, é complicado você conseguir vender o livro se o livro não está na livraria. Esse é um outro problema que o autor tem. Quer dizer, às vezes o autor escreve um livro, a editora pega, mas aí rolam problemas de distribuição, a livraria não aceita expor seu livro fica ali perdido. Então, é um outro problema. Quer dizer, eu sempre recomendo que os autores se inscrevam em prêmios, né? Existem vários prêmios de literatura por aí, mesmo que você não ganhe, mas pode ser que você ganhe. Então eu recomendo que a pessoa se inscreva. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de saber mais alguma coisa? Porque, assim, eu novamente vou convidar vocês para depois de amanhã, quem estiver em São Paulo, apareça na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, a partir das 18h30. Eu vou estar lá autografando o extemporâneo para vocês.
E o extemporâneo está sendo muito bem distribuído. Eu fiquei tão feliz. Ela já está na Saraiva, em algumas Saraivas, no Martins Fontes, na Cultura vai estar na quinta-feira. Quer dizer, esse é um outro ponto. Quer dizer, não adianta só você escrever uma história boa e encontrar uma editora. Tem que ser uma editora que tenha esse poder de penetração. E fiquei muito contente de fazer esse trabalho com a Presságio, porque a Priscila, logo de cara, já entrou chutando o pau da barraca e botando para quebrar. Né? Essa é uma diferença fundamental e é importante. Um bom escritor, se não tiver um bom editor, não rola. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente pode encerrar. Né? Obrigada pela parte que me toca, Alexei. Não, Priscila, você merece mesmo, você sabe disso. Mas, gente, então eu queria agradecer você pela presença. E, enfim, espero ver alguns de vocês, ou todos, na próxima quinta-feira, na Livraria Cultura. Tá bom? Então, muito Tá, obrigado ok. e até a próxima. Também quero agradecer aí todo mundo que ficou todo esse tempo, em nome da Presságio, Alexei. E você sabe que nas outras eu entrevistei o pessoal, mas aí, assim, meia hora você já tinha respondido todas as minhas perguntas. Então, eu achei ótimo que o pessoal participou bastante, que você contou bastante coisa pra gente também. Foi muito bom. Muito bem. Agradeço a você e ao pessoal que ficou aí. Espero, quem estiver em São Paulo, espero aqui na Cultura na quinta-feira, lá com o Alexei. Muito bem, então. Gente, boa noite para vocês, obrigado e até quinta-feira.